A você que me acompanha pelo programa Evangelho Diário, dia da Paixão do Senhor, sexta-feira santa de 2021, dia 2 de abril, nós vamos ouvir a primeira leitura da celebração das 15 horas, nesse dia solene de recolhimento. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como o renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto das dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos que fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência adoradora e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por essa vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor, graças a Deus. A respeito dessa leitura do livro de Isaías, gente, nós podemos aprender uma maneira de ler a Bíblia, através do chamado cumprimento cristológico. Para nós que somos cristãos, há uma leitura cristológica do Antigo Testamento. Por exemplo, a primeira semana da criação, descrita no Gênesis, é uma antecipação da primeira semana da ressurreição. Jesus que ressuscita no primeiro dia da semana. A morte de Jesus é anunciada, o segundo exemplo, nesse texto de Isaías, do servo sofredor. Então, tudo que o Antigo Testamento anunciou, não é? A criação, tem a nova criação em Jesus. O servo sofredor que sofre, se cumpre em Jesus, que sofre pela humanidade. E vários outros exemplos que poderíamos tomar, tudo indica para ele. Cumprimento cristológico. Muita gente lê o Antigo Testamento e não entende. Uma maneira de lê-lo é saber que tudo ali, ou boa parte, é um indicativo do que se vai realizar em Jesus. Assim, para nós cristãos, Antigo e Novo Testamento são um conjunto único. O Antigo anuncia o que o Novo cumpre, realiza em Jesus, não é? É claro que há outras maneiras de ler, os judeus têm outra interpretação que nós respeitamos. Para nós cristãos, essa é uma possibilidade de confirmar a nossa fé em Jesus, de entender melhor a palavra. E que nesse dia solene da paixão do Senhor, que venha sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.